Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo sobre o Livro dos Espíritos. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e se é a sua primeira vez por aqui, já aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe, deixe os seus comentários. Como eu já tinha prometido para uma amiga, a série é sobre o Livro dos Espíritos, um livro essencial para qualquer pessoa que se debruça sobre o Espiritismo com a finalidade de entender um pouco melhor das questões essenciais da vida. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, por que eu estou aqui. São questões básicas. No primeiro livro, eu falei um pouquinho sobre o que é esse livro. Se você não assistiu, faz uma pausinha, vai lá. Eu vou deixar um link ou então você vai na playlist e acessa o Livro dos Espíritos. Esse segundo livro, nós vamos iniciar, ainda não a leitura. Essa minha amiga que está ansiosa para estudar, ainda não, calma. Nós vamos ler o Frontispício. Nossa, que nome, né? Parece um xingamento, mas não é. É o início. Então, aqui em cima nós vamos ver Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir, ou seja, o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médios. Bom, só aqui a gente podia parar e fazer um vídeo só sobre isso, mas não é a finalidade. Então vamos ver, né, quais são os princípios sobre mortalidade da alma, natureza dos espíritos, relação com os homens, leis morais, vida presente, vida futura e da humanidade. Mas tem um detalhe importante, segundo, conforme os ensinamentos dados pelos espíritos. Não foi Kardec que tirou, né, da cabeça dele e resolveu, eu vou fazer a pergunta, eu respondo, né, eu vou lá na festa, eu solto o rojão, corro atrás vareta e aplaudo. Não, Kardec fazia as perguntas, os espíritos respondiam. E tem um detalhe, com o auxílio de diversos médiuns, para evitar qualquer desvio, né? Então ele fazia perguntas para vários médiuns, como eu já falei no primeiro vídeo, fazia um compilado das respostas e depois fazia os seus comentários. Então, aqui é o início, por onde se inicia a leitura do Livro dos Espíritos. Essa minha amiga, que está doidinha para começar o estudo do Livro dos Espíritos, ela falou, Liliane, faz o seguinte, eu também quero estudar o Livro dos Médiuns, faz uma outra série de vídeos sobre o Livro dos Médiuns. Eu falei, nananina. Por quê? Tudo tem uma lógica. O Livro dos Espíritos, ele é a fonte e dele vão dar origem a outros livros, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, assim, ele é o pai. Eu vou pôr aqui também uma imagem para vocês entenderem que parte do Livro dos Espíritos deu origem a esses que eu falei. Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Ele é a fonte. Então, se você falar, Liliane, sabe, eu só tenho tempo para estudar um livro espírita. Qual que você me indica? O Livro dos Espíritos. Se você estudar, meditar sobre as perguntas, sobre as respostas, você vai entender, inclusive, os outros livros que são detalhamentos do Livro dos Espíritos. Bom, tudo bem. Vamos lá, já lemos o início. Como é que ele é composto? Ele vai ter uma série de livros que Kardec era um professor. Ele separava de maneira didática, né, o que ele queria ensinar. Então, ele vai separar aqui em 4 livros.
Livro primeiro, ele vai tratar das causas primeiras, a origem de tudo. Livro segundo, Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. Livro terceiro, Leis Morais. Se eu estou pensando em leis morais, que livro que eu conheço do Espiritismo que vai tratar sobre as leis morais? É isso mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto e último livro, Esperanças e Consolações. Esperanças e Consolações, opa, céu e inferno. Então, a grosso modo, né, o livro dos médiuns, ele vai ter sua origem no segundo livro, Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. O Evangelho, como eu já falei, terceira parte, Céu e Inferno, quarta parte, e a Gênese, que é o ápice, né, do entendimento de Kardec sobre a doutrina dada pelos Espíritos. Ela vai pensar partes aqui, partes lá. Ele vai pegar a primeira parte, segunda parte e terceira parte. Ele vai fazer um pensamento, é o apogeu da obra de Kardec. Então, primeiro, quando vocês forem ler, começa do primeiro, né? Do início. Não adianta querer ficar com pressa e botar o carro na frente dos bois. Então, nós vamos começar a introdução ao estudo da doutrina espírita. Pô, mas introdução é chato. É, mas você vai ver que as informações que nós temos aqui vão nos economizar tempo para entender lá na frente certos conceitos que Kardec vai nos trazer e que os espíritos também vão, né? Não tem aquela coisa que o apressado come cru e quente. Então, se eu fico com pressa e já vou logo aonde eu quero, né, saber, vai faltar substrato e aí você vai ter que voltar, perder o tempo duas vezes de ir e de voltar. Então, vamos lá, o primeiro item da introdução ao Livro dos Espíritos. Kardec é detalhista, tá? E se você ficar aí, são detalhes, né, que compõem toda essa obra de Kardec. Então, ele vai começar explicando certos conceitos muito importantes para nós. Ele começa assim: para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo dos mesmos termos. Se eu falo casa, bom, muita gente vai pensar um lugar onde mora, casinha de cachorro. Eu posso pensar em casa de botão, entendeu? Então, eu preciso saber o que eu estou falando, como é que eu utilizo esse termo, senão vai dar confusão na certa. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida, quer dizer, tem um conceito por trás. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. O que ele está querendo dizer assim? Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu usar, lembra que a gente tem que sempre ver texto e contexto. Na época de Kardec, o espiritualismo estava com tudo. Então, bombava, se tivesse internet na época, ia bombar nas trends. Mas, na época de Kardec, estava muito intenso o espiritualismo. Ele disse assim, olha, para cada termo tem que ter um conceito. Anfibologia é duplicidade de sentido, é ambiguidade. É casa, casa de botão, casa de cachorro, casa onde gente mora. Ele diz assim, não, a gente tem que saber do que a gente está falando. Ele fala o seguinte, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí
que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Ele fala assim: espiritualista é aquele que não acredita que só matéria. Tá, mas não pode usar esse termo para o que a gente vai estudar, porque eles não acreditam em espírito e muito menos na comunicação do espírito com os encarnados. Ele continua: em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria. Então ele está dizendo assim, olha, para a gente pôr ordem no galinheiro, nós vamos chamar de espírita, né? Que é aquele que acredita na doutrina do espiritismo. E espiritismo é a doutrina trazida pelos espíritos. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, o espiritismo. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Antes de você achar que é muito blá blá blá, e talvez seja, mas é assim, na época de Kardec, texto e contexto, espiritualismo muito em moda. Ele fala, não, vai dar confusão se eu disser que isso aqui é espiritualismo. O espiritismo é uma das vertentes do espiritualismo, uma vez que ele diz que existe alguma coisa além da matéria. Mas ele é específico porque ele vai falar desse ser que se relaciona com o mundo material. Próximo vídeo a gente continua. Curtam, compartilhem, deixem o seu comentário. Até o próximo vídeo.